Começou com o surgimento de uma ideia que foi plantada pelo nosso CEO. Ele joga a Exatamente. sementinha dele ali. Ele fica aguardando E alguém capturar ela, ele né? espera só germinar e às vezes germina. E foi assim que aconteceu, né? Aconteceu da gente fazer uma simulação de um podcast Reforço de cultura, num né? dos nossos reforços de cultura. Para quem não sabe, o reforço de cultura ele é feito semanalmente aqui na empresa. É uma forma de fazer com que os colaboradores tenham uma interação e um conhecimento sobre a cultura implantada na empresa. E também até por alinhamento, né, de todos nós com a cultura da empresa, porque a cultura da empresa é o que rege o que nós somos dentro da empresa. Então a gente fala sobre nossos valores, nossa missão, visão. E isso é o que importa, né? E toda segunda a gente tem essa reunião e a gente também agora está tendo a abertura da gente apresentar os reforços de cultura, né? Que sempre era a massa no Isso. RH e a partir desse ano mudou, agora somos todos nós e tipo, isso está saindo muitas ideias boas, como o Yuri disse, o nosso podcast saiu dessa ideia. Ele é em duplas, aí o parceiro dele, né, tinha alguma dificuldade para apresentar, falar em público. Ele tinha uma dificuldade assim na forma de apresentar. Ele é um senhor operador de máquina, ele não tem um conhecimento assim técnico sobre nenhuma outra área que não seja aquela que ele executa. Então eu Exatamente. tive uma dificuldade de fazer com que ele se integrasse ali a dinâmica que a gente estava querendo propor. E foi aí daí que surgiu a ideia. Ah, se eu não consigo fazer o seu Estevão interagir falando, pois eu vou entrevistar ele. Aí Aí veio a eu vou ideia do perguntar para ele, podcast. ele vai responder e tá tudo certo, Justamente. né? Aí foi aí que surgiu, a gente apresentou, o Lucas na mesma hora olhou pra mim e Eu já vi que tinha alguma coisa ali que dava certo. falou que tinha uma ideia e perguntou pra mim se podia contar comigo. Na mesma hora eu dei o sinal de positivo. E foi o início daí, chegamos até aqui. Só Tivemos o lembrando, né? aval do... Primeiro, né? Ainda bem. Tipo, Primeiro tivemos porque o a aval do gente. CIO. Essa história é engraçada, porque o reforço de cultura são todas as segundas, a gente teve o reforço, assim que terminou, já fui falar com ele disse que dava certo. Aí eu fui pra casa, pensei em algumas coisas, no outro dia eu fui falar com ele normal. Aí o segundo chegou, né? Aí o Foi. segundo chegou, aí a gente pensou, pô, bora falar logo com ele, vamos. E aí a gente só tava ali no calor do momento, a gente não tinha nem pensado em muita coisa, praticamente a gente só tinha a ideia na cabeça. E ele deu total apoio pra gente, né? Inclusive, o Lucas chegou pra mim e falou: Yuri, como a ideia é tua. Aí eu peguei e falei: não, Lucas, calma. Essa ideia já rondava aqui nos corredores da Isso, Agiliza. exatamente. Eu não lembrava quem é que tinha Mas já tinha comentado, já escutado. tinha escutado. Depois eu Uhum. lembrei que quem tinha comentado sobre isso foi o segundo. O segundo que comentava. Ele tem as ideias dele e ele joga ali no ar. Exatamente. Aí quem quiser capturar essa ideia, pegar no ar, O colaborador tem que estar ali para tem que estar pegar. ligado, exatamente. A gente apresentou a ideia, mostrou o projeto para ele. Ele já estava bastante empolgado já com a ideia que ele tinha. Então a gente está aqui para executar. A gente espera contar muito com a ajuda de todos os colaboradores, porque vai ser essencial a presença, a energia de todos aqui, porque esse podcast não é meu, não é do Lucas. Exatamente. Ele é da Agiliza. Ele é da Agiliza Loteamentos, é da Agiliza Construtora. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, ideias. Daqui do podcast pode surgir outra. E dar voz para muita gente também, que tem muitos empresários, principalmente aqui na nossa cidade, que às vezes querem alguma coisa para realmente falar, repassar o seu conhecimento. Muitos deles gostam disso. E tem poucas oportunidades. E a ideia da gente é isso, a gente preparar um conteúdo bacana para todos vocês que estão assistindo, que os convidados possam repassar principalmente as suas experiências, as suas vivências e preparar vocês que são alguém mais novo ou até alguém de idade para entrar num novo emprego, começar a carreira no profissional. A cultura, o primeiro momento que eu ouvi falar de cultura organizacional foi no curso de RH. Mas quando foi que eu realmente entendi que a cultura era importante, foi quando eu fiz o curso da Disney, né? O atendimento Disney. O nome do curso é Efeito Disney. E ele realmente causa um efeito. Efeito Disney. E realmente eles causam um efeito. Por quê?
Porque um cara, Alexandre Espíndola, se eu não me engano o nome dele, ele já foi para a Disney inúmeras vezes, todas as Disney. E ele conta a história da Disney, o atendimento. Só que o que mais me chamou a atenção é que o fundador da Disney, né, do parque, ele fundou a Disney, criou a Disney, foi inaugurada em julho de 1955. E ele morreu na década de 1960. Né? Ele passou. Walt Disney. O Walt Disney morreu em 1960, na década de 1960. Eu não me recordo o ano exatamente. E de lá para cá, quer dizer, de 1965, vamos supor, de 1965 para cá, são quantos anos? É quase 70 anos, 69 anos, né? Uhum. 60 e poucos anos. 60 e um pouquinho é isso. 60 e poucos anos. Não sei, agora eu não estou conseguindo fazer a conta de cabeça, né? 60 anos, eu acho. A cultura não se perdeu. Ele morreu, quer dizer, ele não estava mais ali. O Walt Disney, o parque, nunca perdeu a essência. Então, essa questão dos treinamentos que eu fiz, que vocês ainda não participaram, mas existe o cast member, né? Existe cast member, membros do elenco, né? Colaborador não é chamado de colaborador, é membros do elenco, independente do... Se ele for a pessoa que limpa, seja a pessoa que é o personagem. É cast member. Desde o meu processo seletivo, eu escuto Esse sobre o atendimento Disney. Não, eu acho que todo mundo que entra na Agiliza, um dos primeiros assuntos assim que mais instiga curiosidade é esse treinamento Disney. Porque eu também, nos primeiros treinamentos que eu participei, que a Leilane ministrou, O de venda. foi o de vendas, e sempre tinha um toquezinho ali. Eu falei disso no treinamento Disney. No treinamento Disney eu fiz tal coisa. E a gente fica criando essa expectativa na cabeça da gente. Teve uma questão. Eu até acho que pode falar. Pode, né? No processo Teve seletivo. uma questão no processo seletivo. Que você respondeu aquele velho Miguel, né? Foi, ele vai que cola. A pergunta era: qual era a empresa que era referência pelo mundial pelo seu atendimento? Aí eu, meu Deus. Qual é? Aí eu, rapaz, Agiliza Loteamentos. E eu tava fazendo o processo seletivo pra entrar na Agiliza. Doido Miguel, pra né? entrar. Doido pra Botei. entrar. Aí a Leilane, Yuri, tu errou essa questão. Tu tava no dia da minha live. Ela lembrou que eu entrei na live dela, que ela falou sobre o atendimento. Atendimento Disney. Quem disse que eu lembrava? Aí eu botei, Agiliza Loteamento. Vai que cola, né? E colou. E deu Que eu certo. entrei, né? Entrei. Não acertei a questão. Não acertei a questão, mas deu certo. Então, quando eu fiz esse treinamento, eu fiquei impactada. Como assim? Como é que ele morreu e a cultura, aquilo que ele deixou, ainda fica? E tipo assim, eram outras pessoas, já tinham passado vários CEOs. Aí foi quando eu entendi que era a cultura. A importância dela, né? A cultura dele é tão enraizada que ele morreu e ela permaneceu. Então, foi onde eu realmente entendi. Aí foi quando eu comecei. Segunda, a cultura tem que ser tua. Segunda, porque a cultura é do dono da empresa. Porque ele é quem tem que dizer aquilo que ele acredita. A empresa tem que ser reflexo do dono, gente. Então, assim, foi quando eu realmente entendi e a gente começou a instigar. Aí o detalhe dessa história bacana é porque eu fiz o curso em 2020. E só foi implementado a questão cultura organizacional, não é nem implementado, porque ela já existe. Ela já existe, Porque a cultura... Gente, cultura, processos e vendas existe em qualquer empresa. Por mais que a empresa não saiba, ela já tem uma cultura ali. Ela pode não identificar o que é. É a forma de agir. A forma de pensar. Porque, na verdade, o que é cultura? Não é nem cultura, é o que é cultura organizacional. Se você procurar a cultura organizacional, é uma cultura no sentido antropológico mesmo. Que é trabalhado dentro da organização. É a parte realmente de... Que antropológico, né? Antropólogo significa homens. E logo, antropólogo significa estudo. Então, estudo
dos homens, estudo de pessoas. Então, a cultura é nesse sentido mesmo, literal da antropologia. Porém, a cultura organizacional, ela trabalha práticas, ela trabalha comportamentos, ela trabalha normas, regras, políticas internas, políticas externas, ela trabalha até jargões, ela trabalha o clima organizacional. Então, a cultura é o estudo de pessoas para o alinhamento entre crenças, valores, posturas, comportamentos e o clima organizacional. A cultura é para manter o clima organizacional em harmonia. Em harmonia, mas tudo dentro de uma comunicação. Porque, assim, é muito fácil, Yuri, eu chegar para você e dizer assim, a cultura da Agiliza é forte. Mas por que a cultura da Agiliza é forte? Porque a partir de 2022, que foi quando realmente a gente começou a entender um pouco de cultura e trabalhar ela, a gente reforça a cultura. Não tem como você querer que o colaborador tenha algum comportamento se eu, como empresa, não comunico ele. Então, a cultura, ela é o alicerce de uma empresa. Porque é através dela que se determina e se alinha comportamentos, valores, normas, expressões, que a gente chama até de jargões, né? Através o clima. O clima é fundamental. Inclusive, foi o tema do meu TCC foi a importância do clima organizacional nas empresas. Então, a Disney, eu sou assim muito apaixonada pela Disney. Não só pelo atendimento, porque ele é incrível, mas porque não se perdeu. Meninas, e Yuri também, né? Eu não sei, assim, eu tenho pra mim que não só aqui em Valença, pessoal, em todo lugar, muitas empresas, principalmente as empresas que estão começando agora, elas pecam muito na importância que elas dão pro setor de recursos humanos. Eu não sei se isso é uma coisa minha ou se vocês também concordam, mas eu acho que ainda a situação ainda é um pouco precária, porque as empresas grandes, óbvio que elas já têm esse setor de RH, até porque elas chegaram onde estão, muito do setor do RH. E eu queria saber se vocês também têm essa mesma percepção que eu, de que algumas das pequenas empresas não dão a devida importância para o setor de RH. Eu tenho essa visão. Eu acredito, assim, que o setor de RH é um dos setores mais importantes na empresa. Por quê? Porque tudo se resume a pessoas. Os colaboradores de uma empresa, eles também são clientes dela. São os clientes internos. Quando você cuida dos seus colaboradores, que você ajuda ele na motivação, né? Desenvolve pessoas, consequentemente, eles vão vender sua empresa para outros. Como acredito que todo mundo aqui faça. Eu tenho muito orgulho de falar da Agiliza Loteamentos. É uma empresa, assim, que eu não tenho nem palavras para falar. Então, se eu sou uma colaboradora interna, a empresa tem essa preocupação com os seus colaboradores, tem o RH bem implementado, lógico que as pessoas vão vender a empresa, como a gente diz, vão fazer a promoção dela. E a gente faz isso de forma gratuita, a gente fala mesmo, porque eu chego aqui num lugar e começo a falar da Agiliza, isso é normal. Eu concordo também com o que a Giovana falou. E, meninos, eu acredito que o RH ele é uma das chaves do sucesso da empresa. Quanto mais quando tem um RH bem definido, que no caso é o da Agiliza Loteamentos. Por que bem definido? Porque aqui a gente tem um recrutamento de seleção de excelência e qualidade. E também que desenvolve pessoas. Exemplo disso somos nós aqui, a maioria que está aqui nessa sala, você, Lucas, você, Yuri, a Regiane que está ali nos bastidores e outros colaboradores novatos que estão na empresa, que passaram pelo recrutamento de seleção.
eu creio que é de imensa importância ter isso na empresa. Por quê? Porque é uma forma como retém o talento daqueles colaboradores. Pessoal, para quem não sabe, quando a gente começou o setor de RH, a gente começou com mentorias e tudo, a gente trabalhou essa questão de recrutamento e seleção. A Márcia é a primeira, é a nossa experiência. E depois entraram muitos outros, como vocês, a Rejane e agora os meninos que estão agora, Janaína, o Alice, Sérgio. Então, a Márcia começou como auxiliar financeiro. Hoje ela é coordenadora de RH. Isso mostra o quê? Resultado de um processo de recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas bem trabalhado, bem definido. Cara, foi assim, eu me residenciava em Araguaína, né? Eu estava trabalhando no Mato Grosso quando a gente foi convidado a vir saber do loteamento que a família Alencar tinha. Então, assim, eles procuraram uma pessoa em Teresina que chama o Neto procurou o Diego Silva e ele nos procurou para ajudar ele nesse trabalho, né? E assim, não foi do dia para a noite que a gente decidimos. Nós viemos, vai ser uma parceria, vimos que aqui tinha uma grande capacidade, né? Uma cidade muito empreendedora, o comércio quente. E nisso a gente começou a ter ideias, né? De crescimento. Aí, quando a gente veio, lancemos o primeiro loteamento, Boa Vida. A parte estratégica ficava entre o segundo, a Leilane e a outra sócia minha. E eu ficava no comércio aqui embaixo, que eu sou do comercial. Gosto do comercial, eu gosto de vender. E aí, quando me falaram como seriam os valores, como seria o que fosse, eu falei, vai vender. Vai vender e tem espaço para nós vender mais. Já sabia que tinha viabilidade do projeto. Ora, e assim a gente fez, vendemos Boa Vida, a gente saiu para trabalhar em outros empreendimentos, em outras cidades. E quando a gente voltou, que era para lançar o Nova Valência, eu falei, rapaz, é aqui que eu vou me situar. Me apaixonei pela cidade. Hoje eu me considero um valenciano. Com certeza. Coração. E a gente vem a cada dia, né, se esforçando, trabalhando, porque a gente sabe que cada dia é um dia. A venda é uma arte. Uma das artes mais difíceis que existe. Uma profissão muito complicada. Mas cada dia a gente vai procurando ser melhor, né? Então, assim... É uma profissão que cobra você todo dia tá melhor, né? Porque se você se estagnar e parar ali naquele, entre aspas, padrão, você fica para trás. Com certeza. Então, assim, e nisso, cara, quando a gente pensa que tá parado, que você já não vai para lugar nenhum, você pega uma cidade igual Valência, você começa a pensar diferente, você já começa a sair de umas coisas que você achava que já não ia crescer mais, já não ia mais... Então, assim, você procura se profissionalizar. Procura mais estratégias, procura centenas de coisas. Eu acredito que a gente chegou até hoje pela equipe. Eu tenho uma equipe de corretores que eu dou valor. Fábio José foi o primeiro que veio trabalhar comigo, de fato, internamente. Depois veio a Silene, agora veio o Daniel, o Yuri, o Leonardo. Então, assim, cara, sem eles, não sou nada. Então, eu tenho muito a agradecer a eles. Eu que agradeço por fazer parte da equipe e desfrutar dos ensinamentos com vocês. Porque venda é isso, é viver 24 horas por dia a vida do vendedor. Depois que tu se torna um vendedor, principalmente um corretor de imóveis, 24 horas por dia você encarnado vivendo a profissão. Não tem hora de descanso, não tem hora, não tem férias, toda hora você no seu celular, toda hora você fazendo venda, fazendo divulgação, prospectando clientes. O Daniel viveu isso que eu tô vivendo ele recentemente, então ele tá me entendendo muito bem a minha ansiedade, o que é que eu venho passando. É o cara que mais me dá dica, rapaz, relaxa. Ele bota muita fé em mim. E eu acho que nem eu não boto tanta fé igual ele bota. É isso, cara. Todos nós. Trabalho em equipe, eles somam muito, né? A gente tem um exemplo, a gente tem uma equipe muito unida. Se a gente for analisar outras grandes imobiliárias, costuma muito ter os conflitos pessoais de corretores, né? E já que
Na Agiliza, a gente tem a liberdade, tem um clima organizacional, que foi um tema abordado pelas meninas, né, do Indomarketing. Isso aí é implementado na gente. E o trabalho de equipe é primordial para toda a venda acontecer, igual tu citou aí no início, né? Eu ia pro futebol, já captava os amigos ali, pai, ó, vai ter produto novo, vai ter lançamento. Inclusive, eu me recordo bem, o divisor de águas foi o lavanderia, né? Começou a abrir, né? As máquinas começaram a abrir, a gente já começou a captar. E o que mais me chamou a atenção, que um dia antes do lançamento, quando foi liberada as vendas, a gente já tava com o empreendimento praticamente quase todo vendido. E outra, sem conflito, cada um captando seus clientes da forma correta. Se ajudando na maneira que podia. Com também. certeza. Porque o corretor de imóveis, ele é um profissional liberal, como um advogado, como um médico. Esses profissionais liberais, geralmente, atuam mais de forma isolada. Aí acontece muito de ter o conflito, a guerra por clientes, a disputa. Aqui na Agiliza, com a equipe que o Voney formou aqui, é uma equipe que trabalha em prol da empresa, em prol do crescimento da empresa, né? O crescimento individual aqui vem junto com o crescimento da empresa. Para quem não sabe, os empreendimentos aqui do qual o Voney falou aqui, o Boa Vida, é o loteamento que fica situado na entrada da cidade, ali ao lado do portal, perto da subestação. É o primeiro empreendimento da Agiliza Loteamentos, o outro foi o Nova Vida. Não, Nova Valença. O Nova Vida foi após o Nova Valença, né? Esse... Aí tu foi depois do Boa Vida que tu foi para outro loteamento Foi. em outra região. Fui vender em Jaicós, fui vender no Mato Grosso e depois que a gente voltou. Assim, eu vivi muito isso, né? Conflitos no loteamento, porque eu rodei mais de 12 estados vendendo. Conheço bastantes estados. E quando você vai para um empreendimento desse, são todo mundo precisando, né? Todo mundo tem que levar seu ganha-pão. E muitas das vezes os clientes falam com 2 pessoas, né? Fala com 3. E aí, como a questão de comissão, gera muito conflito. Mas um, um pessoal, os corretores, muito difícil fica obrigado. Eles são muito unidos. Mesmo que depois que tem alguma coisa, já divide logo. Chega, não, vamos rachar. Chamasse o nome da Rachid. Vamos rachar, já falou. Conversou com 2, 3 pessoas, vamos rachar. Porque já sabe que ali gera remuneramento e todo mundo precisa. Então, assim, eu vivi muito isso. E aqui, graças a Deus, hoje não temos conflito. São todo mundo organizado, a gente planeja as ações para cada um fazer a sua parte. E com certeza há pessoas que procuram mais de um corretor. E a gente sempre está ali analisando para procurar a melhor forma de resolver. Primeiro que é uma responsabilidade muito grande estar aqui como primeiro convidado externo da Agiliza. E, novamente, eu agradeço o convite de vocês, né? Realmente, a fotografia, ela começou aqui há bastante tempo. Eu dei uma pesquisada aqui na história da fotografia com o pessoal. Começou lá no tempo de seu Pedro fotógrafo, né? Aí veio a dona Kindou, que ela não era daqui, ela era de Bocaina, veio morar aqui, começou a fazer as fotos. E aí, o padrão das fotos de sempre era casamento, batizado, formatura e documento. Foto 3x4, né? Só que aí, já na época do filme, o pessoal já começou a dar aquela mudada. A fazer uma foto mais para melhorar a autoestima, uma foto mais sem alguma data específica, né? Só que a gente sabe que como a gente mora em uma região menor, as coisas chegam com um tempo de delay, por assim dizer, né? Um tempo de atraso. Exatamente. Então aqui em Valência ainda esse tipo de fotografia, eu não vou dizer que não tinha começado, é uma responsabilidade muito grande dizer que eu comecei, mas estava engateando, né? Tava dando os primeiros passos. Tava inovando. Eu falo assim, que tu foi o primeiro assim, a dar aquele passo de inovação. Porque, tipo, existia a fotografia, igual você falou, do modelo que existia mais em períodos sazonais, datas comemorativas, e para tirar um documento, existia mais assim. Você veio, eu te vejo tu vindo com um pensamento diferente de, por exemplo,
vamos supor, eu quero ter fotos minhas e pra mim postar na rede social, que também foi bem no começo daquela explosão de rede social que todo mundo Isso. começou a ter. Eu quero ter uma foto minha bacana pra me ter na rede social. Eu quero fazer um ensaio com meu filho. E assim, nessa questão, sim, você foi o primeiro a caminhar nesse passo, né? E o interessante disso tudo é que eu poderia chegar aqui e contar aquela história bonita, que eu sempre fui apaixonado por fotografia, sempre foi o que eu quis. Mas na verdade não, né? A gente geralmente não sabe o que quer, até que você experimenta e gosta. Eu comecei a estudar um pouco de fotografia, porque eu trabalhava com desenho, alguns já me conhecem como desenhista, né? E as pessoas que vinham fazer encomendas dos desenhos, elas não tinham fotos boas. E aí, sem ter foto boa, eu não ia ter como ver os detalhes para desenhar a pessoa. Aí eu pensei, não, eu vou tirar foto da pessoa, uma foto de qualidade, para poder fazer um desenho melhor. Mas eu tenho que aprender a tirar foto legal, né? Não vou só comprar uma maquininha. Eu comprei aquelas maquininhas que basicamente todo mundo teve, a pilha. Mas não foi a TechPix, não, né? Não, não tive essa honra, não. Ele disse que era a maquininha mais vendida do Brasil. Só pra situar o pessoal de casa, isso foi em meados de quando, mais ou menos? Mais ou menos em 2016 para 2017. Pra ver o tanto que, igual você falou, tanto que nossa região demora um pouco a receber as coisas. Porque, tipo, isso antes já era mais visto fora daqui. Agora já era bem mais visto, né? E aí, quando eu comecei a tomar gosto. Eu comecei a estudar fotografia, eu era como qualquer pessoa normal que acha que tirar foto é só apertar um botão. E comecei a estudar. E eu apanhei um bocado. Aí eu apanhei tanto que eu comecei a gostar da fotografia, né? A questão da luz, a questão de como você configurar a velocidade que a câmera vai capturar a foto, né? Se você colocar uma velocidade rápida, a imagem fica congelada. Se você colocar uma velocidade baixa, a imagem fica mais borrada, dá uma sensação mais de movimento. E todas essas questões. E aí depois de começar a estudar, e aí eu tive interesse pela coisa. Falei, não, eu vou testar isso aqui. Só que eu quero fazer uma coisa diferente, né? Eu quero fazer ensaio de gestante, ensaio de casal, ensaio individual, ensaio profissional, para quem é advogado. Sair daquela bolha sair que fotografia só em data comemorativa, igual tu tava falando aí, né? Isso. E assim, foi um desafio, porque geralmente na região onde a gente vive, quando alguém começa a pensar diferente, todo mundo diz, mas aqui isso aí não funciona, aqui isso aí não dá certo. Essa dica já vale para qualquer ramo. Se todo mundo tá dizendo que não vai dar certo, você tá seguindo o caminho certo. Quando todo mundo tá discordando, é porque alguma coisa tem ali. alguma coisa Todo tem. mundo discordou e você acreditou que Só o que você tá precisa fazendo é aquilo, então realmente vai dar certo. É a pura verdade. Aí foi aí onde eu comecei a fazer as fotos, né? No começo eu chamava ali umas pessoas sem compromisso nenhum para fazer, para eu mesmo estudar. E depois eu comecei a oferecer isso como trabalho. E aí realmente eu comecei a amar a fotografia, né? Comecei a estudar bem iluminação. No começo eu não usava tanto flash e tudo, era mais fotografia a céu aberto, né? Porque a questão de flash já é bem mais complicada. Aí eu comecei a estudar também e fui evoluindo. E conforme eu fui evoluindo, eu fui ganhando também reputação, né? Porque é aquela coisa, o boca a boca ainda é a melhor forma de divulgar o seu trabalho, né? Com certeza. Isso serve para qualquer área de empreendimento. O boca a boca, ele ainda é muito eficaz, principalmente em nossa cidade. Então, mesmo que eu tenha divulgado muito, o meu nome realmente circulou aos ventos, por assim dizer, quando eu comecei a fazer os eventos. Se não me engano, o primeiro casamento que eu fiz foi o casamento de Caio César e Jaqueline. Caio César que é enfermeiro e Jaqueline que é fisioterapeuta. E aí, eles gostaram tanto que eles começaram a divulgar para os amigos deles, né? E aí, o meu nome começou a ser indicado. E aí, sempre que alguém ia procurar, a pessoa, tem fulano que fez o casamento de Caio e tal. E aí, começava as indicações. E aí, foi quando eu comecei a pegar mais trabalhos, aumentar o fluxo de serviços e tudo mais. Então, basicamente, a minha jornada foi assim, né? Eu comecei não querendo ser fotógrafo, né? Por acaso. E acabei gostando e fui evoluindo na fotografia. Até que eu vim a montar o meu próprio estúdio, né?
Então, eu sou um grande apreciador desse tipo de conteúdo, né? Tem inclusive uma história que a gente sempre conta pra todo mundo, que uma vez a Marina, eu vim pra Valença no começo da pandemia, porque eu estava em Teresina, né? E a Marina já começou a trabalhar lá, né? Após a formação dela e já ficou lá. Aí então teve um dia que eu tava lá com ela e a gente tava no apartamento e ela saiu do quarto. Tava resolvendo umas coisas, aí quando ela voltou pro quarto, eu tava assistindo o cara comendo no YouTube. Ligou o YouTube na No YouTube, televisão. que é o Gaba, que é uma Gaba, sim, referência sim, também pra sim, gente, sim. né? Tem umas referências também desse tipo de conteúdo, que aqui local a gente já tem bastante, mas eu tenho muito essa referência nacional, que é o Gaba e o Mustache. Vocês conhecem, né? Mustache é muito conhecido. E eu mostro direto pra Marina eles. Além do Casal Nascimento, que é outro casal que Ela também faz gosta muito também, sucesso aí no... Entra o Corbucci também. tá? Isso, o Corbucci também, ela assistia muito vídeo. Então, é um tipo de conteúdo que eu consumia muito e consumo ainda, né? Não tô consumindo tanto, inclusive tô em atraso com os vídeos que eu assisto, que além dos nossos, que eu gosto de assistir, por conta de uma mudança que a gente teve recentemente, que eu fui pra Teresina agora morar lá com ela. E aí, cara, surgiu essa vontade de fazer uma coisa aqui, porque aqui não tinha ninguém fazendo. E eu ficava no pé, Marina, vamos fazer, Marina, Marina, vai dar certo, Marina, vai dar certo, Marina, vai dar certo. E a Marina, não, João Lucas, mas é dependioso, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que. E aí, nas férias do ano passado, que ela tava aqui, foram 15 dias de férias, que ela é professora, né? Aí teve 15 dias de férias, aí eu fiquei insistindo, vamos fazer, e passou os 15 dias a gente não fez. A gente fez na minha última semana de... Não foi nem tua última semana, tu tinha voltado já, ela tinha voltado pra Teresina pra trabalhar e veio aqui no final de semana. E aí, despretensiosamente, a gente saiu pra comer, o nosso primeiro postagem até do Tatu Burger, né? Que hoje é um dos nossos parceiros, Nossos né? parceiros, né? Que hoje é a Lívia e o Getúlio, que estão tomando de conta. E a gente foi lá comer, pedimos um hambúrguer, batata, 2 hambúrguer, batata, tudo. Aí eu peguei e disse assim, Marina, aqui é a nossa primeira postagem. Aí eu fui tirando ela por tirar as fotos, porque ela é responsável por essa parte, né? Mas eu tava com tanta vontade, eu peguei o celular, se vocês Vamos fazer verem... um teste, Vamos Tira as fotos, que eu quero ver como é que tu vai se sair. Como é que vai sair? Aí eu peguei e fui tirando as fotos. Só que o meu celular não tinha a qualidade do celular não tem a qualidade da câmera do celular dela. Eu fui tirando até... Se vocês olharem a primeira postagem, as fotos não estão tão boas, porque fui eu que tirei. Aí eu peguei, tirei, aí a gente comeu. Aí saímos, aí a gente foi lá pra casa. E só um detalhe, a gente começou comendo, né? Enquanto comia, o João Lucas já tava falando. Essa carne tem não sei o quê, esse queijo não sei o quê. Ele já tava fazendo a avaliação do hambúrguer, já pra poder chegar em casa, juntar e fazer. Porque a ideia era comer, porque também outra referência que eu tenho é Comidas e Lugares de Teresina, que eu acho que todo mundo conhece também. Esse eu não conheço, não. É um Que é perfil, o perfil lá de Teresina, que ele é o mais famoso de lá, né? Já tem outros também que já estão bem engajados, que tem o Mano Vitinho, que eu acho que todo mundo já viu, que ele também faz muita coisa lá, já tá fazendo até de ótica, de coisa, como a gente fez, né, aqui da ótica. E aí a gente pegou e foi pra minha casa, né? Aí cria o Instagram, Marina. Cria o Instagram. Não, aí a decisão do nome. Como é que a gente vai colocar esse nome? O que é? Como é que a gente vai fazer? Aí o João Lucas, a gente come muito. Comilão, casal comilão. Sério, João Lucas, sério que a gente vai ficar com esse... casal comilão. Eu fiquei casal não sei o que, não. Casal não sei o que, não. Casal não sei o que. Casal comilão. Aí ela pegou e botou. Aí fez uma arte rapidinho, porque a Marina, ela domina esse tipo de coisa. Não também. domino. Não, mas, Marina, vamos ser... Deixar a modéstia à parte pra depois. Vamos ser modestos. A gente vê que domina, não sei Não vamos ser modestos, não. Porque por mais que seja uma coisa amadora, mas é uma coisa bem feita. Bem feita. Aí fez aquela artezinha, né? Aquele casalzinho, tal. E aí a gente pegou e fez um texto e pegamos e postamos na mesma noite. Então foi no sábado à noite, já bem tarde. E aí a gente começou a seguir. Aí a gente mandou o nosso erro pra não ser totalmente sigiloso, foi ela ter falado num grupo de amigos nossos, que foi esse grupo. Foi nos melhores amigos do Instagram, na verdade, Foi né? os melhores amigos dela do Instagram. Eu falei assim, gente, nós estamos criando aqui um projeto, mas por quê? Porque eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Então, pra mim, era uma brincadeira que a gente estava fazendo ali. Aí eu postei nos meus melhores amigos. Gente, a gente tá fazendo aqui uma página, criando, vão lá seguir a página. Mas isso foi bom, porque talvez se vocês só
iniciasse assim... Não ia ter gente compartilhando sem nem ter- nada, sem né? ter gente que tivesse o conhecimento de quem estava por trás do projeto, talvez sim, não ia ter aquele compartilhamento E e tal. nem ia deixar vocês mais empolgados pra fazer. Porque na hora que o pessoal, o amigo de vocês viam, que davam feedbacks, que falavam, pô, tá massa, tá bom, vocês automaticamente percebiam, não, realmente dá pra gente Tá seguir bom. aqui. E também pra ajudar em questão de críticas construtivas, né? Sim, que no começo Tipo, isso é aqui muito dá pra importante, né? melhorar e tal. E essa questão de descobrir quem somos nós, né? Porque quando a gente criou a página, que a gente não divulgou que éramos eu e o João Lucas, algumas pessoas não seguiam porque não sabiam não quem sabiam. era. Então, entrava lá, era uma coisa até que a gente conversava entre si, que o nosso número de visualizações nos stories, ele excedia o nosso número de seguidores. Ou seja, tem pessoas que vêm aqui só olhar o Instagram e olhar e sai, não sai. segue. Ainda hoje. Ainda hoje. Aí, quando a gente começou, postamos o primeiro vídeo de revelação, aí pronto. Aí um monte de gente seguiu. Ah, são vocês, então eu vou seguir, que agora eu sei quem Agora eu são, sei que não sei o quê. Foi Eu fui mãe aos 19 anos. E foi. A empreendedora surgiu aos poucos, né? Eu tive meus filhos e quando eles tinham, a Catarina eu acho que tinha mais ou menos uns 5 anos, que a barrigudinha tem uns 26, eu fui vendo a necessidade de ter uma loja infantil, até porque a mulher ela tem essa vontade de ter seu próprio negócio. Naquela época, Rubem já era empreendedor, mas eu queria o meu próprio negócio. Então, eu coloquei uma seção dentro da loja e depois coloquei num ponto, e, enfim, surgiu por essa necessidade. Conciliar essa questão da mulher empreendedora e mãe não é um papel tão fácil, né? Nós sabemos que não é. A gente falha, a gente erra. Aconteceram algumas vezes de eu chegar a hora de pegar na escola e atrasar, né? Porque você está atendendo ali, não ter o horário certo de almoçar, não almoçar em família. Então, tudo isso são problemas que surgem, né? E que às vezes você não controla porque o comércio você finda dando prioridade, né? Então, assim, tiveram algumas falhas, tiveram algumas dificuldades, mas aos poucos a gente conseguiu dar conta. Realmente é uma coisa assim que é um pouco difícil, porque a gente vê muitas mães tendo essa dificuldade de conseguir conciliar emprego, cuidar de casa, cuidar da família, e principalmente filhos, porque filhos, eu não tenho os meus ainda, mas eu acredito que ainda, né? Mas eu acredito que realmente é uma coisa que demanda muito. Demanda. Naquela época, eu não tinha necessidade de trabalhar. Eu poderia ter ficado só cuidando deles, né? Mas, assim, a mulher tem essa necessidade de ser empreendedora e corre atrás, porque hoje na condição que eu tinha, eu preferia ter cuidado mais, sabe? Eu optaria por estar em casa. Já quando surge a necessidade, né, de trabalhar, porque realmente precisa de renda a mais, a pessoa tem que se virar realmente nos 30. Agora, o que é que eu aconselho para uma mãe? Muito cuidado, né, de estar sempre acompanhando seu filho, trabalhar fora, mas lembrar de almoçar junto, lembrar de, no final de semana, dar atenção, porque ela sobrecarrega a mente, né, o trabalho sobrecarrega e muitas vezes você estressar, descarrega na criança, é agressivo e aquilo gera consequências e graves, né? Assim, por isso que eu digo que hoje, se eu tivesse como voltar, eu não iria mais trabalhar até eles terem uma idade já de entendimento, porque, olha, eu descobri babás que maltratava, sabe? E que beliscava, porque criança dá trabalho. Criança dá trabalho, eles têm uma fase que dá trabalho mesmo, e a gente que é mãe muitas vezes não tem paciência, imagine uma babá, né? Então, não é fácil conciliar. Eu digo, é muito difícil. Eu acredito que da mesma forma que você disse da questão de, por exemplo, o estresse do trabalho, do dia a dia, às vezes ocasionar em você
despejar isso na criança quando chega em casa. Pode acontecer também o inverso, com a questão das babás, que a criança, por não ter aquela figura materna, ou até paterna também, que não é papel só da mãe, termina descontando isso nas babás também. E que termina podendo ocasionar essas Sim, situações. nós né? sabemos que criança tem uma energia anormal, assim, eles são muita energia. E aí, às vezes, a babá, ele se estressa com a babá, né? E não é fácil para a babá. Ela não é mãe e ela também já vem cheia dos seus probleminhas, né? Faz de casa, então tudo muito difícil. Mas o que é que eu aconselho, volto atrás, é que vocês não, mães, né, que estão nessa situação, não percam o tempo de dedicar ao seu filho, porque o tempo passa e passa rápido. E fica sequelas, muitas sequelas de falta de atenção. Tem mais outro detalhe, eu até trabalho com brinquedos, mas brinquedo não substitui amor. Vou levar para a piscina não substitui o amor e o carinho do dia a dia. Muitas coisas. Outra coisa grave, né, que muitas mães fazem que não devem fazer é jogar palavras negativas nas crianças, porque tem muitas mães que dizem, né, palavras negativas assim. Por exemplo, lá na loja eu vejo algumas que chega assim, vai escolher uma roupa para a criança, não dá certo, porque ela tem as pernas finas na frente da criança, porque ela é gorda demais. Então, tudo isso gera traumas. Então, ter muito cuidado. Olha, criar filhos, para mim, foi a maior dádiva que Deus... Eu amo ser mãe, sou muito grata e feliz por ser mãe. Amo os meus 2 filhos, assim como o presente mais importante que Deus me deu. Mas eu reconheço que é um papel muito difícil. Muito difícil é ser mãe e conduzir. Principalmente quando você casa muito imatura, que foi o meu caso. Eu casei com 18 anos, com 19 eu já tive o Rubens II. Então, assim, foi muito rápido. Antes de falar o que é gestão de pessoas, vamos entender o que é uma empresa. E aí tem uma série de conceitos e opiniões aí de todo mundo. Na nossa opinião, empresa é um lugar onde os donos cuidam da equipe, a equipe cuida do cliente e o cliente cuida da empresa, comprando o que a empresa vende e indicando para novos clientes. Se isso for assim, os donos cuidam da equipe. O empresário ele não consegue montar uma empresa, ele consegue no máximo montar uma grande equipe. A equipe constrói. Ou seja, gestão de pessoas é fazer gestão do ativo mais importante da empresa, que são as pessoas. Daí que vem a ideia. A inteligência artificial sai da inteligência natural. Então, gestão de pessoas é você pensar em estratégias, ferramentas, em metodologias, em processos, em tudo que faça sentido. Você fazer o gerenciamento do trabalho das pessoas na empresa para que essas pessoas, através do trabalho delas, façam a empresa crescer e elas mesmas cresçam na empresa com um processo contínuo e virtuoso, onde um vai levar o outro para cima. Então, gestão de pessoas é fazer gestão das ferramentas de recursos humanos e de RH. O que é uma tarefa complexa e muito desafiadora. Tem muita gente que acha que está fazendo. Desenvolvimento quer dizer evolução, né? É o progresso. E pessoal quer dizer que é algo individual. Então, é um desenvolvimento que vem de você. Você desenvolve as suas habilidades. Você descobre quais são as suas habilidades através do seu autoconhecimento, né? De se questionar sobre aquilo. E aí você termina sabendo quais são as suas habilidades, o que você realmente quer. Por isso que entra a questão do autoconhecimento. Para a gente se desenvolver pessoalmente, a gente primeiro tem que se autoconhecer, trabalhar o autoconhecimento, né? E é uma busca constante, é todo dia. E aí eu vejo a minha evolução, meu desenvolvimento pessoal, né? De forma muito grandiosa, porque aquela Nádia que começou como secretária lá, que não sabia fazer um documento, não sabia digitar
algo mais formal para hoje, quando uma pessoa me pergunta, nada, o que é que eu coloco aqui nesse contrato? O que é que eu coloco, o que é que eu posso, o que é isso está dizendo? O que é que essa cláusula está dizendo? O que é que eu posso fazer aqui? Então, é uma constância, é uma constante aprendizado. Então, de dentro de você, na verdade, é algo que você vê as suas habilidades, sabe em que você pode desenvolver mais e usar aquilo. E isso acrescenta muito no nosso desenvolvimento pessoal. Como a Nada já disse, né? É uma busca constante. É algo que você tem que estar ali atrás todos os dias, de nunca se sentir satisfeito, né? Porque eu, por exemplo, em questão da comunicação, eu era muito falha e tinha, assim, muito medo. Eu nunca me imaginei comandando uma equipe. E aqui estou, já passei por vários desafios, né? Hoje é um. Quem me conhece sabe. Já está superado. Já deu cheque. Já foi escape da superado. lista já. E eu acredito que desenvolvimento pessoal é isso, né? É você estar disposta a passar dos seus limites, a sempre estar buscando melhorar, a passar pelos seus desafios, né? É aquilo que você considerava tão difícil, com o passar dos dias, com o passar do tempo, já não é mais. Tem muita coisa aqui na Agiliza que eu já fiz que, meu Deus do céu, nunca imaginei. E eu agradeço muito, né, pela oportunidade, porque eu realmente tive um desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, assim, gigantesco. A Lara de 1 ano atrás, com certeza, não é a Lara de hoje, e tenho certeza que eu tenho muito a evoluir. Eu sou muito grata a ele e eu acho que por isso que a nossa parceria, e ele grato a mim, porque teve muita coisa também que foi, tipo assim, na pandemia, eu botei o escritório dentro da minha casa, com 5 funcionários, então isso, assim, foi uma coisa que para muitos foi uma loucura, mas na época, tipo assim, eu não tava nem aí. Então, assim, eu queria que a empresa não fechasse, que a gente não falisse. Então, assim... Queria movimentar a empresa. E foi isso que nós fizemos. Ele lá de casa, da casa dele, e eu lá, com o escritório dentro da minha sala. Mas, assim, muitas coisas foram necessárias. E, assim, há esse respeito e essa parceria. E ela começou realmente no dia 23 de janeiro. E tem se perpetuado por muitas coisas. Mas a principal delas é alinhamento de cultura. Porque eu e o segundo, a gente tem algo que a gente faz toda semana. É se alinhar. E o que é se alinhar? É a gente sentar e começar a conversar coisas sobre empresas. E não é sobre resultados, sobre metas. É tipo assim, tá fazendo sentido isso? Será se esse posicionamento foi legal? Será se esse código tem a ver? Será se esse valor realmente é o que a empresa prega? É isso que a gente trabalha? Então, eu e o segundo, a gente tem uma reunião, a gente tem 2 reuniões da Agiliza. Uma é de alinhamento, quer dizer, a gente tira 1 ou 2 horas só para a gente se alinhar, e outra de análise e decisão. Para vocês entenderem o tanto que alinhamento é importante, porque de análise e decisão, que é algo realmente muito importante, a gente tira uma tarde para resolver. E alinhamento, só alinhamento. Encarar. Então, tirei essa complexidade. Eu falei, cara, eu vou criar um negócio aqui que qualquer criança entenda o que eu tô falando. Que foi daí que surgiu a Imoi. E aí, a metodologia, eu criei... Existem vários tipos de avaliação de competências, tá? A gente pode fazer avaliação de competências por perfil, por objetivo, por resultado, por um monte de coisa. A mais apropriada é gestão por competências. Por quê? Porque se eu te fizer mais competente, naturalmente teu resultado vai melhorar. Naturalmente vai bater a meta, naturalmente os números vão aumentar da empresa. Então, começa por aí. Competência, ela é a causa do efeito, que é o resultado que a gente está buscando. Então vai ter que ser de competência. Então, a gente começou aqui hoje conceituando gestão de pessoas e conceituando o que é a empresa. Falei para vocês. Então, o que é competência? Aí eu entendo o que é competência para mim. O que é competência? Qual é o conceito de competências mais aceito pelo mercado? Porque, gente, gestão não é uma ciência exata. Em matemática, eu consigo dizer quanto é 1 mais 1? 2. Quem discordar está errado.
Em gestão, tem muita corrente, pode essa aqui tá, sabe o que a gente tem que entender? A inteligência por trás da gestão está no tipo de adequação. Olha, para esta empresa, com o jeito que ela tem, com a cultura que ela tem, com as pessoas que ela tem, no mercado que ela está, no segmento que ela está, do tamanho que ela é, vai ter uma coisa mais adequada. E aí a gente consegue essa adequação. Evidentemente que tem coisas gerais que servem para todo mundo. Peguei esse conceito de competência, que é o chá. O chá é um conceito que já existe, que é CHA, que é, ou seja, o que o pessoal dizia? Cara, competência para as empresas é isso. Isso é de um professor americano de Harvard, e ele disse, ó, chá, competência é chá, ou seja, é a pessoa ter conhecimento, saber. Vamos para dar um exemplo para ficar fácil. Vamos pegar um vendedor. Então ele tem que saber, o que ele tem que saber? Tem que saber vender. Saber a teoria. Como é que você vende? Ó, primeiro eu faço isso, depois eu faço a apresentação, depois eu negocio. Tem um processo lá de venda. Então ele tem que saber que isso existe. Aí tem a habilidade, porque eu tenho certeza que vocês conhecem gente que sabe a receita de bolo, mas não sabe fazer bolo. O cara dá a receita. Não, os tantas medidas, não sei de quê, açúcar, colher de chá, o diabo 4, mas nunca fez um bolo na vida. Então, o cara não tem habilidade. Então, a empresa entende. E tem muita gente aí cheia de teoria que tem um diploma, mas não sabe aplicar na prática. Então, competência tem que saber aplicar, habilidade. E aí tem a questão da atitude. O cara querer fazer. Tem gente que sabe fazer, mas não está afim. Está motivado, não está comprometido, não é responsável por aquilo, enfim, não faz. Né? Poderia fazer, mas não faz. Então, e esse foi o conceito. Então um colaborador competente é o cara que sabe fazer e quer fazer. Show! E isso foi criado, gente, em 1945. A gente está em 2024. Essa metodologia eu criei em 2016, mais ou menos, 2015, 2016, por aí. E aí, eu pensei, tá, isto ainda basta, é suficiente para criar metodologia. Eu falei, cara, não é mais. Por quê? Porque hoje a gente fala muito em cultura, em fit cultural, tal, não sei o quê, e é super importante mesmo, né? Eu diria que a maior diferencial de uma empresa é a sua cultura, dentro das pessoas. Quem vive a cultura são as pessoas. Mas beleza. Então, como é que o cara, não adianta o cara saber fazer e querer fazer. Ele tem que seguir a cultura. Como é que ele faz? A empresa tem os valores, né? Então, botei lá um V. Já ficou chave. Um V mudo. Hoje em dia, o bicho pega. Tem pressão, cara. Hoje em dia, os prazos são mais curtos. O cliente é mais exigente. O concorrente é mais agressivo. O mercado é mais maluco. Então, hoje em dia, o bicho pega. Empresa é um lugar que tem muita gente, pessoal, que entra em depressão, até que se mata, né? O grau de suicídio em grandes empresas, principalmente, é gigante. Somente na alta gestão. É muita responsabilidade. Então, você assina um cheque lá de investimento de, sei lá, 15 milhões e tem que voltar mais do que isso. Não voltar, como é que faz? Então, beleza. A responsabilidade é muito grande. E aí, então, a pessoa tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ser resiliente, tem que ser antifrágil. Ou seja, ele tem que conseguir passar aquele boxeador que leva uma pancada, não cai, sente o golpe, acusa o golpe, mas continua lá e de repente até vai nocautear o outro. Mas o importante é não cair, para pelo menos pro intervalo ele se recuperar. Então tem que ter esse equilíbrio emocional. Já ficou chave. Aí eu botei, mas hoje em dia também as empresas estão muito meritocráticas. Em todas as nossas empresas, por exemplo, a gente, no nosso plano de carreira, o cara pode chegar a ser sócio nosso. Ele sabe muito bem. Um dos nossos valores é ter uma experiência radical, né? Então ele sabe que tipo de resultado ele tem que gerar, que tipo de livro ele tem que ler, que tipo de curso ele tem que fazer, como a gente adotou aqui na Agiliza. Então, para ser nosso sócio, por exemplo, para chegar na sociedade, não adianta o cara bater meta. Ele tem que superar. Então, a última coluna eu botei o S, de superação. Então, ficou Chaves. Então, em Valência também teve o tempo para a fotografia chegar a ser o que ela já era lá fora, né? Uhum. Assim como e na se Marvel, consolidar assim igual tá consolidada hoje. Porque uma coisa que eu até comentei com a Bruna é que eu acredito que se hoje o ramo de fotografias está do jeito que está em Valência, muito foi por causa desse caminho que tu percorreu lá atrás para inovar esse ramo. Por causa dessa influência. Sim. Né? E assim, porque não tinha, naquele tempo a gente não tinha tantos fotógrafos bons igual a gente tem hoje. A gente não tinha filmmakers igual a gente tem hoje. Pessoas realmente profissionais em fazer um vídeo institucional, apresentar uma empresa e tal. E muito disso começou naquela caminhada tua lá atrás. E assim,
Eu gosto de me considerar um colaborador, né? Sim. Um contribuinte. Eu gosto de considerar que eu contribuí para a cidade, para a história da fotografia daqui de Valença, né? Assim como o seu Pedro foi importante, como a dona Quindou foi extremamente importante, é o que a maioria conhece. Eu acredito que eu deixei também o meu pedacinho aqui. E assim que eu descobri que eu estava doente, né? Eu percebi que eu não ia mais continuar podendo fotografar como antes. Aí foi que eu comecei a procurar outras coisas que eu gostasse para continuar fazendo dentro das minhas limitações, né? Hoje eu ainda tiro fotos, mas hoje eu não faço mais eventos. Hoje eu não faço mais aquela cobertura de evento, aquela coisa que é muito cansativa, né? Exige muito fisicamente. E os meus ensaios, eles também estão limitados, a quantidade. Porque eu tenho que aprender a me respeitar, né? Uhum. Depois que eu descobri que eu tava com câncer e tudo mais, aí é aquela coisa, a vida da gente muda totalmente, a rotina, a alimentação. E aí eu tive que aprender a respeitar o meu corpo. Então, se antes eu fazia 3 ensaios em um dia, hoje eu marco só um. E aí, se tem a semana que eu não estou tão bem, aí eu só vou remanejando aí as datas. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não estar fazendo evento, né? Uhum. Porque imagina só, evento, a gente está em final de abril, quem vai casar em dezembro já está com a data marcada. Aí a pessoa marca lá o dia, a hora comigo, chega o dia, a hora e eu tô de cama. Aí deixei a pessoa na mão, né? Então a ideia das camisas já foi partido disso aqui. Já foi partindo A disso aí. transição pra moda nerd começou Porque assim, daí, né? eu comecei a alimentar isso em mim há um pouco tempo atrás. Quando eu comecei a trabalhar com fotos e Photoshop e tudo mais, aí eu pensei, ó, já tô aqui familiarizado com Photoshop, então eu gosto de desenhar, por que que eu não vou tentar aprender ilustração digital, né? Aí fui ali, procurei algumas aulas grátis, né, no YouTube, que geralmente tudo que eu aprendi, eu geralmente aprendi tudo pelo YouTube. Aí gostei, fui treinar, digo, ó, tá certo. Pelo menos nem que seja só como um hobby, né? Nem que seja só pra brincar, eu quero aprender isso aqui. Aí comprei um curso de introdução à ilustração digital. É o curso que vai mostrar as ferramentas que a gente vai usar, as coisas básicas, como é que você joga a luz, como é que você faz o esboço e tudo. E aí eu comecei a ilustrar. Isso pra mim mesmo, né? Pra mim mesmo. Aí depois que eu descobri que eu não ia mais poder fotografar com a mesma frequência que eu fotografava antes, e aí surgiu a ideia das camisas. E o que é interessante da ideia das camisas é que, assim, desenhar já é uma coisa que eu gosto. E camisa, loja de estamparia, né? Tem em todo lugar. Mas quando você procura um nicho específico, não acha. Aí você não acha. Eu gostava de comprar camisa nerd e eu ia comprar lá em Picos, na Aquarela. Que aqui em Valença não tinha, né? Então, assim, loja de roupa tem a balde. Mas quando você começa a escolher por nicho, aí você vê, não tem. O rapaz é inovador, eu tô falando que ele é inovador. E ainda RH e departamento pessoal são áreas semelhantes, com ações e funções distintas. O departamento pessoal é a parte operacional, a parte burocrática. Folha de pagamento, folha de benefícios, folha de pontos. É tudo isso. Questão de contratos, elaborar contratos de trabalho e tudo. Já o RH parte mais do desenvolvimento das pessoas, uma parte mais alinhada com a estratégia da empresa. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de talentos, retenção de talentos, gestão de riscos. Então, são áreas, se você comparar, elas vão ter algumas coisas que elas têm ligação, mas nas funções são distintas. Mas o departamento pessoal funciona dentro do RH também, né? Isso. E do financeiro. E do financeiro. Eu estava É. comentando com a Márcia. É meio que dividido entre a gente essas funções. Por exemplo, folha de pagamento, Márcia. Algumas coisas, férias, eu. Essa parte a gente divide porque é uma questão de também se ajudar. A gente sempre, como a Márcia falou, quando ela foi para RH, a gente dividiu muitas coisas. Ela me passou muitas coisas do financeiro também e eu passei do RH para ela. E para não sobrecarregar nenhum nem outro, a gente faz essa divisão.
Questão E de dá ser a super massa. certo. Dá super certo, viu? Então, é essa a diferença. O departamento pessoal é operacional. Vai cuidar da parte operacional da empresa, folha de pagamento, folha de ponto, benefícios. E o RH é a parte da gestão, ligado mais à parte estratégica, o desenvolvimento das pessoas. Olha aí. Tirou minha dúvida. Tirou? Tirou. É, porque eu assimilava as duas como a mesma coisa. Eu também não tinha esse conhecimento. E quando ela me explicou, eu. Ah. Foi engraçado. Então é diferente. O Lucas. RH é diferente. Pessoal, eu. Sim. Ele. Ah, pois eu vou perguntar. É porque é uma coisa muito fácil de se confundir. Porque pensa, até a própria nomenclatura, né? Porque recursos humanos, departamento pessoal, você já pensa que é uma coisa, entre aspas, junta. É, gestão de pessoas. A Agiliza funciona dividindo as funções entre o setor financeiro e o setor do RH. Mas em outras empresas, o departamento pessoal pode trabalhar mesmo diretamente dentro do RH. Né? Pode. Uhum. E assim, o RH, ele é uma área muito ampla. Por exemplo, vão ter empresas grandes que tem a pessoa de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, tem a outra que vai cuidar do endomarketing, aí do departamento pessoal tem a que cuida da folha de pontos, a que vai cuidar da folha de pagamento, a de benefícios. São áreas que são amplas. Se você for adentrar em cada área dessa, você adquire muito conhecimento. São áreas riquíssimas. Na Agiliza tem colaborador que tem a vontade de chegar ao setor do RH. Isso é muito bom. Muito bom. E começou a ter essa visão depois que entrou aqui, né? Foi? Foi, depois que ele entrou aqui, ele No ato ele da viu. entrevista. Foi? Foi. Uhum. Olha, Foi no ato da entrevista. No ato Da primeira entrevista. Olha a diferença que faz o RH na empresa. Olha a diferença que faz o RH na empresa. Muito bom, muito bom. Não dá pra gente imaginar uma empresa que almeje ter sucesso, que não pare e invista no setor de RH. Investir não na questão financeira, mas sim na questão intelectual. Principalmente da pessoa que está lá e também dos colaboradores, porque é um trabalho do RH, óbvio, ter todo mundo alinhado com a cultura, ter todo mundo alinhado com valores, com valores, isso. E é um trabalho da empresa inteira fazer isso acontecer. Óbvio que o RH é o mais importante, mas se não for vindo do segundo até um dos novatos que entraram agora com pouco tempo, o RH vai ter muito mais trabalho do que deveria ter. E a gente vê muito isso, porque é uma coisa que todo mundo se preocupa. O RH, todo mundo é preocupado com o RH. Pessoal, se preocupa quando fala assim, o RH tá te chamando. Aí, a pessoa que foi que eu fiz. Mas assim, como é que o RH promove e fortalece essa cultura que tem na empresa? Porque tem uma forma, tem um segredinho aqui na receita do bolo, que é o diferencial do RH na Agiliza. Como é que isso acontece? Tem. Cada empresa, ela tem sua maneira de trabalhar, né? Cada RH também. Só que aqui na Agiliza, a gente fortalece essa cultura motivando o colaborador, engajando ele como... tem um endomarketing, né? Que a Leilane tinha explicado no outro podcast, no primeiro podcast, que endomarketing significa marketing interno, né? É a venda da empresa para o colaborador. Dentro do endomarketing estão as comemorações, convenções, reuniões semanais que a gente faz, que é o reforço de cultura, o café com líder. Agora vai ter o café com fé, né? Que será com segundo. É novidade aqui para os colaboradores. Não é mais, né, pessoal? Novidade para os colaboradores. Uma vez no mês, igual tem o café com líder. E a forma como a gente desenvolve o endomarketing é muito interessante, porque todos os colaboradores, ele entra para participar e ele entra de cabeça. Até aqueles, como eu tinha falado, dos colaboradores que são um pouco mais retraídos, eles já entraram de cabeça. A Giovana, uma vez estava citando do seu Renato hoje, Renato, né? foi hoje que eu citei.
Giovana, e a gente gosta sempre de falar que seu Renato, ele era mais retraído quando tinha os reforços de cultura. E ele hoje é o primeiro que chega Dançar até lambada, viu? nos Dançou dias dos lambada. reforços. Exatamente. E Dançou lambada, tocou dinâmica. Com certeza. E essa é a forma como a gente fortalece a cultura da empresa, porque tem também um alinhamento do colaborador, né, com a empresa. Porque nós éramos o quê? Vamos supor, eram 17 funcionários. Só um não estava participando. As empresas poderiam pensar, mas é só um. Tem 16 aqui, não tem problema nenhum. Deixa ele lá no Deixa cantinho ele dele. lá. Né? Mas o papel do RH é realmente esse. Opa, esse aqui não tá. Por quê? Vamos sentar, vamos conversar. O que aconteceu? Tem alguma coisa que você não gostou? E você vai entender. Por exemplo, do seu Renato. Ele teve um acidente e afetou parte do cérebro dele, né? Que perdeu a memória, a habilidade de escrita dele, que ele não consegue mais. Então, ele se sentia o quê? Retraído, ele ficava com vergonha de poder participar. E a gente conversou com ele, com a esposa dele. Muito importante o apoio também dos familiares, ter uma rede de apoio para isso. E hoje, a gente, como vocês podem dizer, seu Renato apresenta reforço de cultura. É gratificante demais ver a evolução das pessoas. A Márcia aqui é um posto de evolução. Para quem conheceu a Márcia, auxiliar financeiro. Para quem conheceu a Márcia no primeiro dia de RH e quem conhece a Márcia de hoje, são 3 Márcias diferentes. Super adaptável. Com certeza, super Claro adaptável. que temos sempre que melhorar mais, né? Mas, Sim, meu Deus do céu. Quem era a Márcia antes do RH, antes da Quem é a Márcia Agiliza? agora? É forte. É forte porque eu também me pergunto, meu Deus do céu, me pergunto mais assim, quem foi a Márcia? Porque, para falar a verdade para vocês, a gente, aqui dentro da Agiliza, com os valores, a gente prega muito a humildade e a empatia, mas sendo sincera mesmo, bem sincera e transparente, eu era humilde, mas eu não era humilde a ponto como eu sou hoje. Eu não era gentil, eu não praticava a gentileza. E a Agiliza, ela trouxe isso para mim. Ela trouxe isso e trouxe mesmo de todas as formas e com força, porque eu hoje olho para mim, é como eu digo, a gente sempre tem que melhorar, né? A cada dia a gente tem que melhorar mais, se superar mais. Mas de lá para cá, a minha evolução como pessoa, como profissional também, mas como pessoa, a Agiliza, ela veio mesmo para mudar a minha vida. Porque eu não canso de dizer que eu sou grata nesse ponto, em todos os pontos, mas nesse ponto, como pessoa, eu só tenho a agradecer a Agiliza, porque hoje eu pratico mais a gentileza. Claro que a gente tem que melhorar, mas eu pratico mais a gentileza, a humildade, a empatia. Eu sou até mais emotiva. A gente deve conhecer quem é o nosso liderado, né? A forma que eu vou falar com ele, a forma que eu vou falar para ele, não vai ser a mesma forma que eu vou falar para o outro. Cada um é individual, cada um tem sua forma de receber, e aqueles que são menos receptivos, a gente usa palavras diferentes, a gente primeiro chega para eles elogiando, né? A gente tem que fazer um elogio para começar a conversa. Ele tem que entender que ele não está fazendo nada de mal, por exemplo, que ele está recebendo aquele feedback para a melhoria dele e para a minha também. Porque, como vocês estavam falando antes, a gente está numa posição de aprendizado sempre. Eu posso aprender com auxiliar. Eu posso aprender com o auxiliar. Eu posso aprender com o gerente. Eu posso aprender com a pessoa que da construtora, por exemplo. Com o estagiário. Com o estagiário. Então, é uma troca, na verdade, de conhecimento, de aprendizagem. Então, a gente tem que se colocar mesmo nessa posição. E o feedback negativo, quando a gente vai dar para uma pessoa, a gente já vai conversar com ela de uma forma que ela entenda, né? Que é algo, na verdade, que ela vai melhorar, que é para a melhoria dela. A gente tem aquela avaliação de desempenho, né? E fizemos agora com 3 colaboradores, né? E aí é explicado lá que
aqueles que eles receberam, amarelo, vermelho, como vocês sabem, eles são pontos de melhoria, que a gente vai passar o PDI deles. Então, eles já saem, ah, que bom que eu vou melhorar nisso. Isso é para aprendizado. Porque entra o caso que você não... A empresa ela não pode só esperar que o colaborador se desenvolva sozinho. E entra muito nesse caso, porque, igual foi falado no episódio passado com o Eric, quando a gente sabe esse, entre aspas, roteiro, esse script do que você tem que fazer, é muito mais fácil, evita frustrações, você sabe exatamente o que tem que fazer. E deixando isso bem claro, obviamente, começa a, principalmente na cabeça do pessoal mais novo. Porque, tipo, a gente que está aqui dentro da Agiliza há algum tempo, a gente já tem essa noção e tal, por causa da cultura, o clima organizacional, tudo. Mas esse pessoal novo, não. Eles têm que entender tudo, começar a entender. Aí tem aquele choque de realidade. Tem a ver também com a questão da comunicação, porque a comunicação não é aquilo que ele entende. É o que a gente comunica, né? Aham. E aí, por isso que a gente tem que analisar cada caso. Quando você vai falar, quando um colaborador novo entra, você já vê alguns aspectos nele, você já vê se ele é um bom ouvinte, se ele a comunicação como é, você já sabe se ele entende exatamente como ele entende, né? E aí você descobre a forma de como tratar cada um. É um constante aprendizado, né? Tanto a gente aprende com os nossos superiores, quanto a gente aprende também com os nossos liderados, né? Eu acredito muito em liderar pelo exemplo, né? E assim, quando um colaborador meu, quando eu quero passar alguma coisa para a minha equipe, por exemplo, eu gosto sempre de falar com humildade, com empatia, me colocar no lugar dele, né? E gosto de mostrar como é para ser feito, como a gente espera, né? E aí eu acredito que dá certo. Minha equipe, por exemplo, eles me falam direto, Lara, eu gosto da maneira como tu fala, como nos trata, como ensina pra gente, que assim acaba que absorvendo mais, né? Muito a maneira de como a gente se comunica. E eu acredito que tem dado certo. E o que o Rony falou, a gente também, a Agiliza Loteamentos tem um diferencial que hoje, em um atendimento, eu vi os olhos da minha cliente brilhar. Ela me fez a seguinte pergunta: Daniel, e após o pagamento dessa entrada, eu já posso construir? No caso, lá era uma chácara, né? Eu falei, pode. Poucas pessoas sabem, mas aqui na Agiliza Loteamento, após a compra do terreno, se você fizer o pagamento da entrada, né? Você já pode fazer qualquer tipo de benfeitoria no lote. Aí ela falou assim pra mim, Daniel, eu até ia comprar essa chácara parcelada, mas o meu interesse maior é comprar ela agora à vista. Né? Claro, foi surreal, porque eu vi os olhos dela brilhando. Assim como eu já tinha atendido outros clientes, a maioria não conhece essa outra facilidade. A gente trabalha muito a questão da parcela, dos valores, que a gente tem, os preços são bons, lotes planos. Mas um diferencial é você já poder ter sua própria moradia. Quantas pessoas hoje, no geral, não moram de aluguel e não quer ter o seu lar? Eu me sinto realizado, cara. Quando eu entrei na Agiliza, eu tinha feito uma aquisição de um lote de terreno, né? No empreendimento Nova Vida, inclusive. Fiz a compra dele no lançamento. Comprei ali no mapa com o corretor, inclusive acho que era um dos corretores de fora. E eu lembro como se fosse hoje, a primeira pergunta que a Leilane me fez, né? Daniel, tu tinha noção do tão grande é a Agiliza? Eu olhei pra ela bem sério e falei, Leilane, pra ser bem sincero pra você, eu não tinha. Hoje, dentro da empresa, eu já tenho um norte. E aí eu conheci o meu lote. Não tinha visto meu lote ainda, né? Tinha comprado no mapa. E o melhor de tudo, hoje eu tô realizando um sonho da casa própria. E eu levo essa experiência para meus clientes. Toda vez que eu faço um atendimento, eu tenho essa troca. Por quê? A maioria deles são bem parecidos comigo.
no tempo é de classe média baixa, você não tem condição de fazer uma casa financiada na maioria das vezes, e aí também não conhecia esse diferencial. Então hoje eu me sinto privilegiado de trabalhar na empresa, né, de ter conseguido a minha casa própria e de fazer a realização dos sonhos das pessoas, de outras pessoas que não conhecem o diferencial da gente. Até causa uma sensação boa pro cliente, né? Tu compartilha do teu sonho com eles, mostra a realização do teu sonho, o cliente já se motiva a realizar o sonho também. É muito bom tu compartilhar essa experiência com o cliente. Cara, é assim. Eu trabalhei no ramo de vendas de secos e molhados, de imóveis. Plano funerário, como o Yuri também já trabalhou. O pré-requisito. Cara, não Que é pré-requisito pra virar corretor. Não tem uma venda melhor do que você vender um sonho da pessoa. Cara, quando você tá com um cliente lá, que você mostra o terreno, que você começa a sonhar junto com ele ali, a casa dele, do jeito dele, que você vê os olhos dele brilhar, é uma sensação tão gostosa na gente que a gente faz sempre o melhor para ele. E claro que aí você também ganha, mas é a melhor coisa você poder ajudar a pessoa a conquistar o seu sonho. Foi muito interessante essa parte que você disse do objetivo de vocês, porque eu acho que para um projeto um tamanho desse dar certo, vocês têm que ter um objetivo muito bem alinhado e definido entre vocês dois. E tipo, esse é uma coisa assim muito... Cara, vocês estão ajudando a comunidade de Valença a conhecer lugares que tipo, nunca nem passou na cabeça do pessoal conhecer. E é uma coisa que a gente tá vendo pra gente continuar fazendo. Tipo, ir em mais lugares conhecidos daqui mesmo. Porque assim, tem uns lugares, as marcas que aqui todo mundo já conhece, né? Barreira todo mundo já conhece, a Public House todo mundo já conhece. Já divulgaram algum ambulante? Faz venda de alimentos ambulantes? Do crepe, O crepe. Inclusive, eu vou até falar do crepe. Isso, verdade. A gente falou no carnaval. Um dia de festa aleatória eu fui comprar e aí eu comentei, né, que eu gostava muito como é o crepe? É crepe francês, que chama? É francês. Gostava muito daquele estilo de crepe e que a gente não encontrava aqui em Valença, só em período festivo. Aí ela, não, eu tô com um projeto de começar a vender e tudo mais. Eu falei, posso divulgar a senhora? Posso. A senhora tem Instagram? Não, eu só tenho o meu pessoal. Tipo, eu vou divulgar o Instagram pessoal da senhora. Divulgamos. Aí, quando foi agora, tá com uns 10 dias, né? Mais ou menos. Ela mandou mensagem pra gente. Aí, mandou o panfletozinho já todo estruturado. Aí, falou assim, olha, vou começar a atender a domicílio, fazendo entrega. Domicílio não, delivery. Vou começar a fazer as entregas e tudo mais. Divulga. A gente divulga. Por quê? Porque, vez ou outra, alguém pergunta, ei, qual o contato daquela menina do crepe que vocês divulgaram e tudo mais. E é uma coisa que o pessoal gosta, né? Sim. Então, assim, ela foi uma das que a gente divulgou, que não tem estabelecimento físico, mas que o pessoal procura, né? Aqui, a gente... eu acho que ainda pouco questão de vendedores, assim, ambulantes, né? E é uma coisa que eu tô vendo bastante o pessoal que trabalha com esse tipo de mesmo mídia que a gente, tá fazendo muito mesmo. Até queria que aqui tivesse mais, que era pra gente ir mais e ajudar mais, entendeu? Igual a Marina disse, tem mais nos períodos festivos. Por exemplo, Festival de Quadrilha, no Natal, que tem mais movimento em Valença, aí termina tendo mais, mas é só nesses períodos. Exatamente, só no período festivo. A gente quer o ano todinho. E se tu for parar pra pensar, é uma lacuna do mercado daqui de Valença, que dava pra ser suprido e dava pra vender bastante. Crepe. Umas dicas surgindo aí. Tá dando de mão beijada pra quem quiser empreender. Abraça a dica. Quem quiser empreender, além da dona, que me fugiu o nome agora, que me desculpe, Ângela. Isso, da Ângela. E tem um outro rapazinho também, que é filho daquele que fazia antigamente, eu acho que todo mundo lembra, né? Que ficava ali perto do Cicinho, isso, né? Isso, tinha um que ficava perto do Cicinho. Que ficava... ali no Festival de Quadrilha, todos os dias que eu ia, eu tinha que comer. É o meu caso no carnaval. No carnaval, todos os dias do carnaval eu vou comer. Pessoal, só tem nesses dias. Vamos comer isso, porque nos outros dias não vai ter. Tem uma escassez aí, né? Então a gente vai procurar por aquilo naqueles dias que tem. Outra coisa que é uma oportunidade de mercado aqui, questão do macarrão, que a gente gostava muito, que ficava ali na rua Arlindo Nogueira, ali perto da minha casa. Ao vivo, lá. Isso, e tinha aquele do crepe, Casa do Crepe, né? Era a Casa do Crepe. Spaziale. Isso, cara, é outra lacuna aqui que dá pra ser suprida, que é do macarrão. A gente gostava muito. A gente sabe que tem gente que faz, só que não... A gente ia lá, tava planejando postar lá. Quando a gente tava planejando ir lá, fecharam.
Então aqui ainda tem muita oportunidade de mercado. Estão começando a caminhar com a questão de macarrão, massas ali no Texas. No Texas, isso. Eles estão começando a implementar Inclusive eu provei uma vez, gostei. Tava sabendo não. Pois Eles estão começando começando massas lá. Eles são muito inovadores, porque, por exemplo, eles trouxeram um rodízio de pizza que, pelo amor de Deus, demorou 30 anos com pizzaria em Valença para ter um rodízio de pizza. Não existe uma coisa dessa. E já tem potencial de mercado para rodízio aqui em Sim, tipo, Valença. no último que teve, eu fui com a Bruna, com o Yuri, no caso, o esposo dela, e tipo, tava lotado, o pessoal abraçando, pizza muito boa, o atendimento rápido, e tipo, a gente, em nenhum momento a gente para de mastigar. Aqui, cara, assim, eu acho que acredito que não tenha pra todo dia, você só rodízio. Não, todo dia mas não. que uma coisa Uma vez por esporádica, semana. uma vez por semana, uma vez por semana, pode ser, porque por mês já vai dar muita gente. Bruna foi Uma vez por semana, meio, né? É. Tá com um mês Vai e dar meio uma que a gente Porque foi, se né? for uma vez por mês, vai Loucura, lotar. loucura. Aí não vai atender de qualidade. Verdade. vai Tipo, sair... tá com um mês e meio mais ou menos que a gente foi. E essa semana eles postaram, sempre quando eles estão perto, Perguntando, eles postam aham. uma enquete lá se o pessoal quer rodízio novamente. Sim. Uhum. É uma Tá ideia. faltando uma churrascaria, rodízio também. pra fazer. Aí esse aqui dá prejuízo. Aí dá vai ter prejuízo. vídeo de Vou- carne. 100% carnívoro. Verdade. Assim, a princípio a gente erra, né? Eu era muito nova, então assim, eu nem tinha esse entendimento. Hoje eu entendo, né? Hoje eu oro muito por toda a equipe, sabe? Dedico tempo de oração. Eu entendo que são filhos e pessoas que precisam estar bem para produzir bem. Então, essa questão de você ter assim, uma relação paterna, né? Materna, com a empresa, com a equipe, isso conta muito, porque ter uma empatia por a equipe, gostar, né? Gosto muito de toda a equipe. Eu vejo pessoas diferentes, problemas, a gente percebe, né? Mesmo estando um pouquinho distante, às vezes a gente percebe. Eu não fico no Alencar Retalhos, Alencar Móveis e nem aqui na Agiliza, né? Fico só na barrigudinha. Por quê? Porque a gente decidiu que gerenciar não dá certo muitas cabeças. Então, a gente entregou essa responsabilidade para o segundo, cabeça nova, né? Já cabeça bem fria. Ele é inteligente, meu filho, graças a Deus. E é Deus que deu, mas é inteligente. Então, a gente optou em dar para ele conduzir, né? Entregar para ele conduzir. Então, eu acho linda essa história, né, de pai para filho, né, porque Rubens iniciou e passou para ele, e é muito importante. Então, é isso, é a gente ter uma equipe entendendo que ali precisa de cuidado, de zelo, de atenção, não só de passar a mão, mas de quando vê algo errado, dizer, olha, aquilo eu não estou gostando bem, vamos ver se a gente consegue corrigir, sabe, isso aqui não está legal, esse comportamento e tal. É bom a gente observar. Desde o início, quando eu ainda era casada com Rubens, em alguns pontos, eu creio que ele lembra, eu ajudei muito nessa questão de analisar, né? A mulher tem um olho mais analista, assim, olha, isso aqui não tá legal, é bom. Então, assim, quando você faz isso, você não está condenando aquele funcionário, você está tentando ajudar ele, né? Porque a gente está vendo que não está bem legal. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer essas intervenções.